Para a gente repercutir os últimos acontecimentos no conflito, eu converso agora com o consultor de risco político e relações internacionais, Marcelo Suano. Marcelo, bom dia. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Bom dia, Jonathan. Meus cumprimentos a você, a todos da Record News, a todos que nos acompanham. É sempre um prazer e uma honra contribuir com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado. Marcelo, a mensagem dos Estados Unidos indicando que a guerra de fato pode ser duradoura vai muito além da intenção de mandar apenas uma mensagem para o Irã, né? Significa que há outras intenções, outros propósitos com esse conflito. Sim. Indo direto ao ponto. Há um tempo, acho que fui conversando com vocês aqui na Record News, eu falei que havia a possibilidade de se estender, eu não cheguei a falar no prazo, entre 4 e 12 semanas, porque também não interessa aos Estados Unidos ter uma guerra que tenha longa duração, porque isso vai impactar em termos financeiros, vai impactar no processo eleitoral que vai acontecer agora em novembro nos Estados Unidos para escolha, para renovação, toda a Câmara dos Representantes e renovação de 1/3 do Senado. E ele não pode perder o controle do Senado. Exemplo, o Senado simplesmente já definiu que o Congresso está apoiando as decisões do Trump e não irá interferir ou limitar suas decisões. Isso é muito positivo para ele. E aí o que nós observamos? Ele tem muitas pretensões. A maior de todas é evitar que surja um núcleo que seja ainda o disseminador de desestabilização na região e no mundo. O Irã representa isso. Seja por quê? Porque tem como interesse destruir o Estado de Israel, isso é um interesse explícito, seja porque ele tem o interesse de controlar todo o Oriente Médio, em especial se contrapondo aos sunitas, apesar de ele ter utilizado grupos terroristas sunitas. E até é importante falar isso. Por qual razão? Porque o terrorismo é uma opção, não significa estar imediatamente ligado a um determinado grupo religioso. É uma opção de determinados grupos. Razão pela qual, quando o Irã pega e diz eu vou apoiar o Hamas e investiu no Hamas ao ponto de botar recursos para um grupo sunita, enquanto o Irã é xiita, ali ele não está preocupado com a questão religiosa, está preocupado em ter taticamente um grupo que aborde ou que utilize a metodologia terrorista. É isso que o Trump não quer mais permitir e Israel, por excelência, não está desejando. Então, eles vão acelerar, mas eles querem retirar o regime. É um ato de muita coragem falar isso. Nós estamos apostando no regime, na derrubada do regime. Por qual razão? Porque normalmente as pessoas usam o elemento de que a autodeterminação dos povos deve reger as relações internacionais. É um conceito que eu defendo. Só tem um detalhe. A autodeterminação dos povos tem que ser observada da perspectiva de que um povo está respeitando a autodeterminação dos outros povos. Se um determinado país tem um governo tirânico que tem a pretensão de desestabilizar a sua região e invadir ou controlar outros países, ele já está rompendo por princípio com isso. Então, legitima a ação contra esse governo e contra esse regime. Marcelo, continua comigo. Tem uma outra notícia chegando agora que eu quero também a sua análise a seguir. Porque pela primeira vez desde o início da operação militar entre Estados Unidos e Israel, o Irã se uniu ao grupo terrorista Hezbollah em um ataque coordenado contra Israel. Outros países do Oriente Médio também foram alvos da ofensiva. Vamos ver. A estratégia é usar milícias curdas que atuam na fronteira entre Irã e o Iraque para lutar contra a ditadura dos ayatolás. Parte desses grupos ajudaria a derrubar o regime e usaria armas fornecidas pelos americanos. Os curdos são um grupo étnico sem estado próprio com 30 milhões de pessoas. A população vive em regiões da Turquia, Iraque, Irã e Síria. Os grupos que atuam no Irã têm milhares de combatentes e já sinalizaram que podem iniciar uma operação terrestre nos próximos dias. Para isso, precisam do apoio dos curdos que vivem no Iraque e controlam o território por onde armas e tropas passariam a caminho do Irã. Com os militares iranianos envolvidos em conflito, a população poderia organizar mais facilmente manifestações contra o regime. O presidente Donald Trump tem incentivado os iranianos a derrubar o governo e a encontrar novos líderes para assumir o poder do país.
A relação entre Estados Unidos e os curdos é amistosa e marcada por parcerias como na guerra contra o Estado Islâmico. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que é completamente falsa qualquer notícia de que os Estados Unidos estejam armando os curdos. Marcelo, quando a gente tem outros países que não têm diretamente relação com esse conflito, também sendo atingidos, sendo impactados, a gente pode esperar uma contraofensiva também por parte dessas nações? Ou você acredita que nesse momento é algo muito improvável? Neste início, Israel e Estados Unidos são os protagonistas, mas o Irã tem adotado, eu vou retirar o termo mais o Irã e utilizar mais este governo ditatorial e este regime no Irã, ele tem adotado como procedimento tático regionalizar a guerra, invadindo ou atacando outros países, e para possibilitar que este envolvimento, essa generalização, acabe repercutindo no cenário internacional como um todo, ao ponto de, por exemplo, levar a um envolvimento direto de China, Rússia e Coreia do Norte. A única que provavelmente poderia ter um envolvimento direto seria a Coreia do Norte. A China jamais, não acredito que faria isso, porque eles são muito inteligentes e eles trabalham de uma forma diferente, e os russos têm as suas próprias negociações para fazerem. Então, dificilmente eles vão entrar. Aí fica a situação. Eles estão apostando nisso? Ótimo. Qual é a capacidade que eles têm de regionalizar? Está cada vez mais limitada. Mesmo porque regionalizar e globalizar está cada vez mais limitada. Por qual razão? Porque eles já não têm tantos recursos, as suas lideranças estão desaparecendo com ataques precisos, em especial de Israel e dos Estados Unidos, e já está um certo caos. E esse caos vai aumentar dentro do próprio governo. E eles tomaram algumas decisões que não foram muito inteligentes. Exemplo, estão simplesmente querendo fechar o Estreito do Hormuz, mas os Estados Unidos já foram lá, já estão bombardeando os barcos de guerra do Irã, fechar o Estreito de Hormuz para Israel, para os Estados Unidos e para a Europa. O que ele fez com isso? Envolveu a França diretamente para dizer, estamos do lado, estamos mandando tropas, em especial força de mar, para o Estreito de Hormuz. Simplesmente isso, ou seja, não é um procedimento muito inteligente. Aí eles estimulam o Hezbollah. O Hezbollah sempre foi uma milícia, um grupo terrorista. Dizem que é movimento social ou que é partido político, particularmente eu vejo de uma outra forma. É um grupo terrorista e uma milícia que sempre trabalhou pró-Irã e tentando tomar conta do governo libanês. Ele já estava atacando, mas Israel está freando. Já está fazendo um contra-ataque. Israel tem capacidade para fazê-lo e já tinha se antecipado. Razão pela qual o freio aos avanços do Hezbollah do Líbano, no Líbano e até Israel vão ser contidos. O grande problema é como você faz uma invasão por terra no Irã. Essa é a questão. Os Estados Unidos estão bombardeando e estão indo pela parte de mar. E ali eles estão fechando toda aquela região de uma forma em que eles vão ter o controle do espaço aéreo e controle do mar territorial, ou seja, da área de mar que tem acesso, ao qual o Irã tem acesso. Isso é tranquilo pelo poderio americano. A grande questão é, vale a pena colocar tropas dentro do Irã? Isso não valeria nesse momento, precisando de tropas auxiliares. Israel não tem como fazer isso, mesmo porque seria um risco muito grande. Além do que, a questão logística, para sair tropa do Estado de Israel para chegar no Irã, além de não ser adequado, seria muito custoso, muito cansativo e muito perigoso, com um nível de eficiência muito baixo. Aí surgem as milícias curdas. Eu vou falar para vocês, não as milícias curdas, não, as tropas curdas e o povo curdo. Vou falar algo em primeira mão para vocês que eu vou desenvolver no meu canal, mas para vocês eu faço questão. Há um risco além de um benefício. Qual é o benefício? Resolve essa questão logística e resolve o fato de ter tropas de terra para auxiliar numa rebelião do povo contra o regime e derrubar o regime definitivamente. Isso é maravilhoso e os curdos trabalharem em harmonia ao lado dos Estados Unidos contra o Daesh ou contra o Estado Islâmico. Só tem um dado. Armar os curdos, que é isso que a porta-voz já negou, significaria colocar sob estado de alerta a Turquia, o Iraque, o próprio povo iraniano e também a Síria. Os 4 ficarão em estado de alerta. Por quê? Porque são 30 milhões de curdos que reivindicam a construção do Kurdistão, que envolve territórios desses 4 países.
E aí, no caso, armar seria uma aposta para resolver o problema do Irã, teria tropa de terra, mas e o depois? Esse é um risco muito grande. Há um caso também que a gente pode tratar. Quando você fala da construção do Estado Islâmico, antes decorreu da Guerra do Iraque. Na Guerra do Iraque, logo depois, surgiram prisões em que foram colocados os radicais e aqueles grupos terroristas. Surgiu uma personalidade que era considerado moderado e é o cara que fazia o diálogo entre os segmentos, até mesmo para acalmá-los dentro da cadeia. O nome desse indivíduo é Abu Bakr al-Baghdadi. Quem é este senhor? Foi o cara que criou e fundou o Estado Islâmico, se tornando ultra-radical e passou a utilizar o que ele aprendeu e os armamentos adquiridos para se contrapor totalmente contra o Ocidente e contra os próprios muçulmanos que não seguiam a sua denominação, produzindo como única tática, sem incluir outras, o terrorismo. É interessante que colocar os curdos traz uma novidade também. Você terá a participação, a possibilidade de serem utilizados, ter utilizado uma tropa fantástica. Que tropa é essa? As mulheres soldados curdas, que junto com as israelenses estão entre as melhores combatentes do mundo. E elas têm uma característica: se elas entrarem nessa guerra, eles farão como fizeram com o Estado Islâmico. Não entrarão com pena. Eles não entram para chorar. Elas entram para fazer o seu inimigo chorar. E aí vão para chegar a uma decisão definitiva, uma decisão que vai produzir um resultado. São ganhos em termos estratégicos e táticos e logísticos, mas corre o risco de o pós trazendo os curdos para reivindicar o Kurdistão e trazendo uma desestabilização em relação àquela região, envolvendo 4 países que não deveriam, neste momento, estar sendo muito chacoalhados. Deixa o Irã cometer esse erro. Eu, particularmente, faria uma aposta, mas faria uma aposta limitada com o envolvimento dos curdos. Marcelo, outra notícia agora é que os Estados Unidos afundaram um navio de guerra iraniano perto da costa do Sri Lanka. Mais de 87 militares morreram, são dezenas de desaparecidos. A embarcação tinha 180 tripulantes e foi atingida por um único torpedo lançado de um submarino americano. As imagens mostram o departamento, foram divulgadas, na verdade, pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. O navio estava a mais de 3.000 quilômetros do Irã e navegava em águas internacionais perto da costa do Sri Lanka. Antes de afundar, a embarcação conseguiu enviar um pedido de socorro. Foi a Marinha do Sri Lanka que recolheu os corpos e resgatou os feridos. É a primeira vez que os Estados Unidos atacam uma embarcação militar desde a Segunda Guerra Mundial. A gente até mostrou aí, Marcelo, um mapa, mas eu queria muito que a gente reforçasse isso para mostrar a distância, não é? Entre o Irã, onde acontece o conflito, e o Sri Lanka. Uma distância relativamente ampla entre essas duas nações e mostra, né, Marcelo, que a gente tem aí o conflito atingindo outras regiões, inclusive, né? Um pouco mais distantes também. É interessante, Jonathan, é como você sair de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e ia fazer um ataque lá no Amapá. A distância é gigantesca. O que isso representa? Que os Estados Unidos não entraram neste contencioso, neste conflito, para brincar. E está configurado como um ato, uma situação de guerra, ao ponto de utilizar todas as suas belonaves para a execução do fim pretendido. E o fim pretendido é acabar com o regime iraniano, se necessário, utilizando a destruição das suas forças armadas. Quando você pega e aponta o caso do afundamento deste navio de guerra iraniano, por um tipo de armamento que é aquele que, da minha perspectiva, posso estar enganado, porque não sou técnico nisso, é o que há de mais espetacular em termos de armamentos da Marinha. O submarino é uma arma essencialmente de defesa, mas serve para o ataque também. Qual é a grande questão? Quando você tem um submarino, você espalha o desespero para todos os demais navios que possam estar na vizinhança. Por qual razão? Porque ele afunda, ele navega com um nível de ruído muito baixo, ao ponto de se confundir com cardumes, em especial se forem submarinos nucleares, não portando ogivas nucleares, mas com reatores nucleares para propulsão, e ele pega de surpresa.
Logo, os norte-americanos já deram o recado. Nós atacaremos por ar e controlaremos o espaço aéreo. Não vamos permitir mais a produção de mísseis. Acabou com a produção de mísseis. Não vamos mais permitir essa brincadeira de projeto nuclear, programa nuclear iraniano, porque é irreal que eles têm função pacífica. E no mar, nós vamos simplesmente controlar o mar. Em águas internacionais, os conflitos estão se dando. Não tem como alguém reivindicar uma inadequação por parte dos Estados Unidos, porque está configurada uma guerra. E os norte-americanos têm os melhores equipamentos. Ponto final. Não tem como discutir. Não tem como discutir em termos de a Marinha, a Armada Americana e a frota de submarinos americanos. Eles simplesmente podem acabar com qualquer navio de guerra iraniano, então não vai adiantar. Deslocar a esse ponto significa o quê? Que, em termos de procedimento e organização do teatro de operações, eles já estão observando qual é o raio de ação dentro do qual a Marinha iraniana pode atuar. E eles já deixaram claro, não haverá expansão desse raio de ação. Nós vamos segurar e constranger e vamos liberar o Estreito de Hormuz. É o primeiro, depois da Segunda Guerra Mundial, não será o único. Por qual razão? Porque os Estados Unidos estão apontando para o mundo que, ao contrário dos demais presidentes, se ousarem enfrentar os interesses estratégicos norte-americanos posicionados, apresentados legitimamente para o mundo, eles utilizarão de todos os recursos, ao ponto de utilizar o fato do afundamento, o que nos traz dor, porque qualquer morte nos traz dor. Mas, nesse caso, se pode dizer assim, com mortes que ocorreram como efeito colateral para impedir a presença e a permanência de indivíduos que trarão muito mais mortes, e aí, no caso, de inocentes. Ali era uma embarcação de guerra, então não são inocentes. Marcelo Suano, obrigado pela entrevista mais uma vez. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Jonathan. Para mim é sempre um prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês e eu fico sempre muito feliz em contribuir com esse trabalho fantástico que vocês fazem. Muito obrigado.